Estamos de volta. O programa de hoje é sobre cuidados necessários com as crianças em condomínios. O primeiro bloco foi muito bacana, falamos de alguns pontos cruciais. Um deles que vale a pena ressaltar, piscina, que é muito perigoso. Então, se você não assistiu, volte e assista. Quem assistiu, bom, vamos para o segundo bloco, que tem informações importantes e a gente vai focar em regramento. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais de sucesso, um síndico 5 estrelas, uma síndica que também é enfermeira, a síndica é a Jaqueline Ferreira Lacerda Alvarazzi e o síndico Marcos de Oliveira. Eu queria terminar só uma pitadinha, Jaqueline, do que a gente falou no primeiro bloco. A gente falou sobre a questão de dois pontos manobra na questão de engasgamento da criança. Falamos sobre respiração, massagem cardíaca. Eu queria falar um pouco sobre também saber lidar quando tem uma lesão, né? Como, por exemplo, na coluna, coisas que você, querendo atender, ajudar, pegar no colo, ainda mais uma criança, você pode lesionar e proporcionar até uma coisa muito pior. Sim. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Por isso que é importante, nos primeiros socorros principalmente, a gente aprende a estabilizar a vítima. Então, se ela está respirando, né, ela tá consciente, eu só vou acionar o SAMU, né, e vou deixar ela, se ela foi uma queda, por exemplo, e vou deixar ela no mesmo lugar. Então, por isso que é importante, né, a questão dos primeiros socorros, para eu saber o momento que eu vou entrar para atuar ou não, ou eu só vou fazer verificação de sinais vitais e aí sim chamar os socorros. Marcos, você é um síndico com bastante experiência e você sabe que a maioria dos condomínios não tem um regramento pós acontecer alguma coisa. A gente fala muito em procedimentos de emergenciais, né, contingenciais. Então, quando entrou um bandido, o que faz? Se estourou, pegou fogo, o que faz? Mas é difícil a gente ter dentro de um condomínio um treinamento, um regramento ali para... O que você faz se uma criança cair no chão e se machucar e não conseguir levantar, por exemplo? E aí muitas vezes a gente tem o ser humano tem a iniciativa de acolhimento, né? Então você sai correndo e quer pegar no colo, ainda mais quando é uma criança pequena. E pode ser um tiro na água, né? Pode ser uma coisa muito ruim para se fazer. Você acha que isso pode ser um momento de reflexão que a gente deveria, principalmente nesses condomínios clubes, né, ter um pouco de treinamento maior e um regramento de contingência mesmo? Com certeza, Ricardo. Eu acho que a reflexão pós-fato, ela sempre surge, né? Mas espera acontecer para, às vezes, você tomar uma ação proativa de tentar mitigar, né? Os primeiros socorros que a gente fala é importante. A brigada de incêndio, que tem as premissas de primeiros socorros, é tão importante quanto, né? E a gente vê uma aderência baixíssima quando a gente faz a brigada. Eu já fiz brigada de sábado, pós-brigada churrasco, já leiloei TV em determinados condomínios para questão de AVCB, e mesmo assim é difícil, né? E o principal da brigada é o conhecimento, né? Falando na reflexão de ter esses procedimentos, é muito comum, né, a gente ter os básicos de contingência de incêndio, alarme, invasão, né, tudo isso ali meio que no dia a dia. E esse lado um pouco de um acidente, de uma criança, de uma queda, né, ele acaba às vezes ficando um pouco esquecido no meio de tantas coisas, né? Inclusive eu estava discutindo isso com um determinado condomínio, com um zelador, né, sobre um condomínio que estava muito atípico nas férias, agora nas férias de julho, e de fato ali algumas orientações, né, mais mitigatórias para a gente evitar chegar a isso. Então, em acionar os pais, mencionar sobre o risco e o tipo de brincadeira que está acontecendo, né? Então, trabalhar o pré, né, para tentar evitar ao máximo entrar numa situação dessa de risco. Porque depois o que acontece, até entre as crianças, né, entre os pré-adolescentes, é normal muito rápido uma queda, jogando bola ou não, tentar ajudar o outro e não ter tempo de você conseguir fazer um procedimento
o melhor que seria para aquele momento, né? Então, eu digo que o mitigar, eu acho que ainda é o principal ponto de se trabalhar para um condomínio. Sempre reforçando, entre as mães, alguém está acompanhando, né? A gente sabe que os pais têm essa sensação de um condomínio seguro. E o que eu digo, o condomínio não é seguro. Ali, condomínio clube, então, que você tem uma circulação de 150, 200 pessoas por dia, prestadores, você tem moradores, visitantes, você não conhece todos. E não dá para controlar. Não dá para controlar onde a criança às vezes Você brinca. tem um limite, vai. Tem um Você tem um limite de controle. limite até de controle, e a criança é curiosa, a criança ela tá em pleno desenvolvimento, ela quer explorar, né? Em casa já põe o dedo na tomada, Exato. imagine um condomínio com escadaria, barrilete, portas, garagem, carro. Então eu digo que mitigar, tentar criar essa sinergia entre pais, de sempre estar acompanhado, pelo menos de algum dos pais dos amiguinhos, isso já vai mitigando e criando aí uma melhora para a convivência. Até para a convivência, que aí é outras reclamações, como cuidar das crianças, que Sim. os pais que não têm crianças ou que têm, que moram geralmente no térreo, andares mais baixos, ficam aí de cabelos em pé, literalmente, por conta dessa energia toda, né? E às vezes alguns excessos. Então... Perfeito, perfeito. Tá gostando do programa? Dê seu comentário, dê seu like, compartilhe, siga nosso canal. Vamos disseminar informação de qualidade. Também estamos nas principais plataformas através dos podcasts para você ouvir na academia, no carro. Vamos lá nos qualificar o máximo possível. Jaqueline, a gente teve um caso, eu não me lembro quantos anos atrás, uma tragédia de um menino que foi subindo e conseguiu acessar uma área do condomínio, acho que acabou caindo, se não falha a memória, não me lembro como que ele faleceu, mas chegou a falecer. Um acesso que não era permitido, não devia ter a possibilidade desse acesso. Eu acho que eu queria que você falasse da sua preocupação como síndica de averiguar tudo no condomínio para que a criança não acesse o topo do prédio, para que a criança não acesse a parte que pode dar choque ou a parte que pode pôr a mão numa máquina. Qual que é esse trabalho quando você assume o condomínio? Tem que conhecer, né, o condomínio, acho que é o primeiro ponto. Você conhecer efetivamente, ir em todos os ambientes, né, e fazer essa análise de risco mesmo, né. Então, o que está trancado, ou se está trancado onde que está a chave, se está de fácil acesso para as crianças. Porque aí a responsabilidade é nossa, né? Exatamente. Porque essa responsabilidade, né, é do síndico, né? Civil e criminalmente. Né? Então, é super importante conhecer esses ambientes e identificar, né? Acho que o papel do síndico é esse, identificar o risco e trabalhar preventivamente. Então, a prevenção acho que é a palavra aí para o síndico. Concordo plenamente. Regramento. Marcos, a gente tem o regramento condominial e principalmente condomínios com muitas crianças ou condomínios clubes, o foco tem que ser na criança porque ela é um grande causador de problemas, né? Dentro de um condomínio. Quando eu falo de problemas, não me critiquem, deixa eu terminar a frase, porque hoje a gente tem muito corte, as pessoas cortam lá e já fazem a crítica. A criança causa problema de barulho, né? Normal. A criança faz muito barulho, aí incomoda o primeiro, o segundo, o terceiro andar. A criança muitas vezes é curiosa e acaba mexendo em coisa que não pode mexer, não tem tanto assim. Então, assim, muita criança em condomínio vai te proporcionando alguns tipos de problemas. Como trabalhar o regramento dessas áreas, como trabalhar o regramento para que a criança consiga aproveitar ao máximo, de forma saudável, gerando o mínimo de problema, entre aspas, desconforto para os demais moradores, principalmente idosos ou moradores que não têm crianças, geralmente são mais impacientes, né? Quem tem criança já sabe que o dele está envolvido, mas muitos que não têm criança são mais impacientes. Como trabalhar essa frente? Bom, primeiro assim, do condomínio clube, quando alguém vai adquirir ou morar, ele já tem essa dimensão que ali vai ter lazer, né? Justamente o condomínio clube, um lazer. Quando a gente fala de criança, né, até que certo ponto você consegue falar para uma criança, grita mais baixo, né? Até onde é esse entendimento, né? Então, com meu filho não dá certo. Né, eu digo com os meus,
em casa já é difícil, né? Eu também tenho 2 e um em plena fase agora de conhecimento, tudo novidade, sem noção de horários. Então é difícil, mas tem algumas prerrogativas que o síndico ele tem que ter um papel isento, né, de isonomia, para saber até que certo ponto está saudável e o que está deixando de ser ali já extrapolando, né? Os regramentos de qualquer condomínio clube que nasce, que está lá, você vai achar que não pode ter algazarra nos halls, crianças até 10 anos não podem estar desacompanhadas. Todas essas premissas, elas têm... Acho que esse é o principal ponto, né? A gente... Porque a criança é o causador causa problema, eu falei. E é verdade. Mas a origem disso, muitas vezes, são os pais que largam as crianças dentro do condomínio, não explicam o que podem, o que não podem, e aí vira um problema, né? Exato, e eu digo que é um problema que acaba sendo externado não só para o síndico, para os colaboradores, né? Porque todo mundo entra no meio desse problema de gestionar eventuais excessos, aquela euforia, brincadeiras, nichos diferentes e cada um aprontando a sua brincadeira, e até onde vai também essa responsabilidade de fato que é do pai, né? Que é a premissa primordial, né? Então acho que o síndico ele consegue identificar esses excessos, né? Ele consegue acompanhar e ver se isso foi pontual, se foi atípico, quais são os principais nichos que estão causando e falar com esses pais, né? Eu digo que a primeira conversa orientativa, né, e sempre buscar com os pais, não com a criança, né, é muito importante, até para você não causar uma desinteligência, né? Porque às vezes quando você vai conversar com a criança, pela maior intenção que você tem, a melhor intenção, às vezes ela não entende, o pai pode achar que ela está sendo coagida. Quem é você para dar bronca no meu filho? Então, não é isso? É com os responsáveis, né? Buscar a conversa com os responsáveis. Muitas vezes naquele momento você não consegue, porque o pai está trabalhando, está fora, mas você consegue ali através de um interfone à noite, casos atípicos, uma orientação, uma notificação, e aí os casos de excesso que causam algum dano, reparo do que foi danificado, cobrança, isso não pode passar, né? Aquele é um bem comum de todos, e também as multas para casos de excesso, né? O que eu achei muito importante, achei uma dica fantástica, assim, uma condômina de um condomínio, ela falou: Marcos, as crianças eu estou percebendo até que o meu filho, vamos trazer uma psicóloga e dar uma palestra infantil? Eu falei, caramba, isso, desculpa o palavrão aqui, né? Sim. Mas eu falei, faz muito sentido, né? As crianças estão em férias, temos que estruturar, porque até mesmo entre eles, né? Às vezes o regramento não é com alguém, é entre eles se xingam, estão naquela fase, brigam, gritam, então o bullying muitas vezes praticado dentro de condomínio, então achei muito interessante essa prática, né, de você conseguir fazer isso para o público infantil, para mitigar. Não só tem condomínios que aí tem monitores em período de férias, sim, justamente é uma alternativa, que às vezes na tua previsão orçamentária vai ser coisa mínima e você garante um melhor aproveitamento das áreas e ao mesmo tempo uma melhor convivência. Claro que tem que avaliar o perfil do condomínio, a condição, né, mas às vezes esses monitores em determinados ciclos também são legais. A criança é ocupada com lazer, com gincanas, ela está fazendo algo saudável e tira a atenção de aprontar, vamos dizer assim. Jaqueline, a gente viveu um momento, se Deus quiser estamos saindo de um momento, onde provavelmente as crianças foram, psicologicamente falando, as mais afetadas, né? Quem gosta do assunto, quem procura se inteirar do assunto, sabe que os consultórios de psicologia infantil, psiquiatria infantil, estão com fila de espera, não estão dando conta dos problemas que foram gerados desde crianças pequenas, 4, 5 anos, até adolescentes que foram gerados com a pandemia. Desde do isolamento social, ao medo de morrer, ou ter um parente que faleceu. Isso acho que, trazendo em conjunto com o que o Marcos trouxe, né, de dar uma atenção especial, trazer uma psicóloga para uma palestra, dificultou um pouco, mas qual é o cuidado que a gente pode ter com essas crianças nesse aspecto de entendimento de que elas estão saindo de um momento muito traumático e saindo pior psicologicamente do que entraram?
Na verdade, a experiência que nós tivemos no nosso condomínio, a gente não fechou literalmente todas as áreas, a piscina, por exemplo. Então, assim, eu acho que isso que é importante, você ter o conhecimento dos casos de grupos que estavam sendo afetados, né? Então, as crianças, elas se deram muito bem no sentido de enfrentamento da Covid, Sim. né? Então, quando a gente vê os números, né, as publicações, a gente percebe que não foi o grupo maior afetado, né? Então, acho que isso, na ação, na hora de você dimensionar e fechar algumas áreas, ou isso ajudou nesse sentido de você talvez não ser tão rigoroso em alguns sentidos. Então, tem que usar máscara, tem que fazer higiene das mãos, né? Mas, então, assim, tem alguns condomínios que realmente fecharam tudo, né? E por muito tempo, então já, mesmo com a liberação oficial, digamos assim, né, ainda continuou fechando ou restringindo algumas restrições, né? Então realmente isso causa um impacto aí, a criança ficando social, né? Ela não interage, tudo é celular, é computador, isso já vinha, né, com algum tempo com a tecnologia, porém isso se agravou, se intensificou aí na pandemia, né? No momento que, lógico, os pais preocupados com a saúde dos filhos vão fazer essa restrição para a criança, né? E a escola, então, teve toda essa outra parte, né? Então, não foi só condomínio, né? Sim. Teve a parte escolar também, que fez toda essa restrição. Então, realmente, essa interação entre as crianças, ela é super, né, saudável. Todo mundo passou por isso na infância, enfim. Em algum momento, isso foi muito restrito para as crianças, né? Então, isso realmente causa aí e o que fazer agora, né? E o que fazer agora com essas crianças, né? Eu acho que isso que o Marco falou é muito interessante, né? De chamar um psicólogo, de dar palestras, né? Os próprios eventos que acabaram voltando, né? Festa junina, né? Então tudo isso interage, né? Eu moro no condomínio clube, então a gente vê muito essa interação, as crianças o tempo todo estão descendo, estão brincando, estão interagindo, mas teve, lógico, uma perda, né, na parte escolar, a gente sabe, né, dessa interação escolar. Sim. Mas nos grandes condomínios onde tem muitas crianças, né, eu não vi, assim, uma perda tão grande, né, mas pensando no nosso município, enfim, no estado de São Paulo, na maioria dos condomínios não tem essa estrutura. Sim. Né, então, com certeza, isso foi um déficit muito grande para as nossas crianças, né, e agora precisa ser trabalhado da melhor forma, né? Então, eu acredito que essa preocupação, né, maior deve ser dos pais, né? Exatamente. Não pode transferir para o síndico, Exato. Como muitos transferem também para a escola e a educação. Exato. Pessoal, o programa foi muito bom. Queria agradecer a presença de vocês. Marcos, que fazia tempo que eu não vinha, volte em breve. Prazer ter você aqui com a gente. Jaqueline, muito bom ter você pela primeira vez aqui. Também as portas estão abertas para você voltar. Queria agradecer a sua presença. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.